Ainda na página 48, o item 30 do nosso material didático, vamos falar agora de Frederico II, que era, vamos dizer, rei do Sacro Império Romano, imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? O ano que nós estamos estudando agora é o ano 1244. Bom, ao retornar de Jerusalém, Frederico II retomou o diálogo com o Papa. Lembre-se que ele havia sido excluído. Nós estudamos, né, a história dele. Quando ele foi para Jerusalém, ele foi excluído. Uma das ações para reverter a sua exclusão foi um novo esforço em 1244 na perseguição às igrejas anabatistas, que na visão católica eram hereges. Então veja, o Papa tinha excluído ele 2 vezes. E porque lá em Jerusalém ele não partiu diretamente para a guerra contra os muçulmanos, ele fez negociações e o Papa não aceitava isso. Então ele acabou, por isso, sendo excomungado. Tá bom? E agora, bom, como é que você vai se redimir? Aí vai ser exigido dele que ele faça uma perseguição aos anabatistas. Eu vou citar agora para vocês o historiador John Fox, no livro dos Mártires, publicado pela CPAD, né? Ele diz: em 1244, o imperador Frederico II se declarou amigo e protetor de todos os inquisidores e publicou estes cruéis editos. Primeiro, que todos os hereges que persistissem em sua obstinação fossem queimados. Que todos os hereges que se arrependessem fossem encarcerados por toda a vida. Este zelo do imperador em favor dos inquisidores católicos de remissão surgiu por causa de uma história que se havia propagado por toda a Europa, de que tinha a intenção de renunciar ao catolicismo, né? Ele chama de cristianismo, né? Na verdade era o catolicismo, ou seja, ele quando esteve nas cruzadas, até pelas exclusões, ele ameaçou abandonar o catolicismo e adotar o islamismo. Seria uma derrota terrível para o Papa, porque ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele era o imperador do reino de Deus, que os católicos acreditavam que o Apocalipse capítulo 20, o milênio, né, o reino de Deus na Terra, tinha começado lá com Constantino. Se nós estamos no ano 1244, então eram mais de 900 anos. Já tinham quase 1000 anos. E você veja, 1000 anos, então o milênio estava acabando. Já pensou, durante o reino de Deus, o imperador que representava Deus aqui na Terra se converte ao islamismo. Então, realmente diz a história que ele culturalmente gostava do islamismo. Bom, então ele tinha a intenção de renunciar. O historiador coloca ao cristianismo, eu coloquei ao catolicismo, e fazer-se maometano. Por isso, o imperador tentou, por meio de um fanatismo extremado, contradizer a patranha e mostrar, mediante sua crueldade, sua adesão ao papado. Né? Ou seja, eu vou mostrar que eu sou fiel ao catolicismo. Como? Perseguindo aquelas pessoas que o Papa diz que são hereges, tá bom? Para explicar a vocês o que significa patranha, que o historiador colocou aqui, significa história mentirosa, calúnia, tá bom? O historiador prossegue: na Inquisição, uma defesa vale bem pouco para um preso, porque uma mera suspeita é considerada como suficiente causa de condenação. E quanto maior for sua riqueza, tanto maior seu perigo. Por quê? Porque, vamos dizer, esse dinheiro ficava nas mãos, muitas vezes, do inquisidor, às vezes do denunciante, tá ok?
Então, uma denúncia, o inquisidor tinha interesse de condenar aquela pessoa. E o imperador está naquela situação, excluído, excomungado, com uma acusação de querer se tornar islâmico, né, ou muçulmano. Então ele está apoiando toda essa violência. A parte mais importante das crueldades dos inquisidores se deve à sua sagacidade. Destroem as vidas para possuírem as riquezas e, sob pretensão de zelo pela religião, saqueiam as pessoas que odeiam. Ou seja, se tivesse alguém ali que discordasse dele em algum momento, ele se aproveitava, né, para poder acusar a pessoa e colocar ela, vamos dizer, em local de tortura e morte e acabar ficando com os bens dela. A um preso da Inquisição nunca lhe é permitido ver o rosto de seu acusador, nem os das testemunhas, senão que se tomam todos os métodos de ameaças e torturas para obrigá-lo a acusar-se a si mesmo e, por este meio, corroborar suas evidências. Daqui a pouco nós vamos estudar os instrumentos de tortura, né? E, por exemplo, tinha um instrumento de tortura dos muitos que ele prendia a pessoa numa cama e tinha tipo umas algemas de ferro, né, presas à cama, que prendia o pé da pessoa, não tinha como a pessoa sair dali, e ele colocava uma fogueira nos pés da pessoa, queimando os pés da pessoa, para a pessoa poder confessar. Então, numa situação dessa, a pessoa pedia a morte, mas por ordem do imperador, ele seria jogado numa cela e ficaria lá o resto da vida. O comentário prossegue. Se não assentir plenamente à jurisdição da Inquisição, se proclama vingança contra todos aqueles que a coloquem em dúvida, caso resistirem a alguém de seus oficiais. Todos os que se opõem a eles sofrerão com uma certeza quase total por tal temeridade. A máxima da Inquisição é infundir terror e pavor aos que têm sob seu poder, para levá-los a obedecer, né? Ou seja, tanto de fazer a pessoa confessar, né, quanto de fazer a pessoa entregar a outros, né? Prosseguindo a leitura, estamos na página 49. O berço nobre, a estirpe ou os empregos eminentes não constituem proteção frente a seus rigores, e os mais humildes oficiais da Inquisição podem fazer tremer os mais altos dignatários. Quando a pessoa acusada é condenada ou duramente açoitada, violentamente torturada, enviada às galeras ou condenadas à morte. Em todo caso, lhe são confiscados os bens. Depois do juízo, se leva a cabo uma procissão que se dirige ao lugar da execução, cerimônia que se chama auto de fé, né? Ou seja, esse ódio, irmãos, antes mesmo de concluir, esse ódio só tem uma explicação. É a Babilônia apocalíptica querendo matar a verdadeira igreja. Querendo matar a verdadeira igreja. Por isso que eu sempre digo para vocês, essa perseguição é muito pior do que a perseguição do Império Romano. Esse exemplo de tortura que eu falei para vocês aqui agora, né, de botar uma fogueira no pé da pessoa para queimar o corpo da pessoa, a pessoa que era queimada todo o corpo, ela morria logo, mas a pessoa que tinha, às vezes, o pé queimado, muitas vezes sobrevivia e ficava por tempos ali naquela situação, dentro de uma cela, sem conseguir andar, né, porque o seu corpo estava todo queimado e às vezes iam morrendo aos poucos. Então, esse ódio, essa ameaça para que ninguém se aproximasse dessas igrejas anabatistas, qual é a razão? Só tem uma resposta, irmãos. Esse ódio não é humano. Esse ódio é satânico. Era a Babilônia apocalíptica perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Olha, nós estamos no ano... esse evento aqui é o ano 1244. Lembre-se, a Inquisição
Formalmente ela começou em 1215 e foram assinando outras bulas, né? Mas se nós formos considerar o Quarto Concílio de Latrão em 1215, olha, já eram aí 29 anos. 29 anos de perseguição por toda a Europa, com execuções e execuções e execuções. Então, nesses 29 anos, já dá para você ver a quantidade de cristãos que haviam por toda a Europa. Mas se você for estudar a história da igreja como católico e protestante, eles vão dizer que esses eram hereges, que realmente mereciam ser mortos, principalmente os católicos. Alguns protestantes, né, condenam essa atitude, mas os principais, como Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, todos eles defendiam essa matança. Eles mesmos vão participar de matanças. Por isso que eu falo para vocês, esse negócio de reforma protestante, isso é um engano do inferno. Para as pessoas pensarem que eles estavam trazendo, né, uma mensagem de salvação para o mundo. Estava nada. Foi um movimento dentro da Babilônia apocalíptica, tanto que eles já retornaram para a Babilônia apocalíptica. Você pode procurar, em 1217, eles assinaram um acordo com a Igreja Católica dizendo que já não existe nenhuma divisão relacionada à reforma protestante, que tudo foi já ajustado. Bom, então, inclusive, a invocação ao mundo dos mortos, o purgatório, né? Então, se você procurar na internet, você vai encontrar um número gigantesco de católicos e protestantes, de protestantes e reformados retornando à Igreja Católica. Eles querem nos levar com eles, mas cristão de verdade não cai nesse erro, não. Bom, para complementar, o historiador John Fox diz: a Inquisição também investiga todos os acusados de serem mágicos e dos que leem a Bíblia na língua comum, o Talmud dos judeus ou o Corão dos maometanos. Bom, nós estamos em 1244, falei para vocês que ali entre 1100 e 1200, nós estudamos a vida de Pedro Valdo, e ele foi um homem de uma condição financeira boa. Ele financiou a tradução de textos do Novo Testamento, dos Salmos. Ainda não era uma Bíblia completa. Então você veja, a Babilônia apocalíptica, ela não permitia nem que o povo lesse a Bíblia. E tem pessoas que são enganadas nessa fé até os dias atuais. Até os dias atuais. Inclusive, aproveitando de falar de engano da Babilônia apocalíptica, até nos dias atuais, hoje é dia 28 de abril, o Papa Francisco morreu recentemente, né? Morreu, acho que foi no dia 21 de abril, tem 7 dias hoje. Você pode ver o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo um avivamento na Babilônia apocalíptica. E tem até um padre, eu vou ver até se eu acho aqui, coloco lá no grupo para vocês, é um padre que ele critica muito, né, criticava o Papa Francisco, agora faleceu. Então, esse padre, ele diz abertamente que talvez eles até tenham assassinado, tirado a vida do Papa Francisco, porque esse momento, vamos dizer, seria um momento especial, né, para tentar atrair as pessoas, né, para o catolicismo, para conseguir esse suposto avivamento, né, no catolicismo. Então, vigiem, porque o engano realmente... isso aí eu coloquei para vocês verem, é um cardeal, tá bom? É um padre que ele critica o Papa Francisco. Por quê? Porque, como eu tenho dito para vocês, o Papa Francisco, ele disse que ateu pode ser salvo também.
respondeu um menino de 12 anos de idade que perguntou se o pai dele, que era ateu, foi para o céu. O Papa Francisco disse que se ele era um bom homem, sim. Vamos dizer, um católico consciente, ele já abandona e faz alguma coisa, tem de muito errado nessa igreja. Mas esse Papa Francisco, acredite, ele é um padrão na história. Nós estudamos, estamos em 1244, em 1200, o Papa Inocêncio III, ele é considerado hoje pelos historiadores como o maior assassino da história, porque foi ele que começou a grande matança, não? Foi ele que começou a grande matança dos anabatistas e também guerras contra muçulmanos, fez guerra contra pagãos, os nórdicos, né? O homem foi um homem assim de uma violência tremenda. E todo esse trabalho e envolvimento, né, até com o espiritismo, isso sempre foi comum no catolicismo. Por isso que eu digo para vocês que esses matadores aqui, eles não são pessoas comuns. Um homem, um cidadão comum, ele não consegue queimar uma pessoa, ficar torturando, queimando pessoas. Infelizmente, esse engano, esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de engano mesmo. Vocês podem estar atentos a todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Nesse momento, hoje, o Putin, ele anunciou que agora vai ter uma trégua na guerra com a Ucrânia, porque o Donald Trump está ameaçando ele. Eles estão trabalhando por uma aliança de paz no mundo. A Igreja de Jesus sempre pregou, porque Daniel falou, né, e nós pregamos, que o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, uma aliança de 7 anos. E a situação que o mundo está, olha, eu dou aula de escatologia há 37 anos. Irmãos, o momento que nós estamos vivendo não tem paralelo em todos esses 37 anos que eu dou aula de escatologia. As coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo com Israel. Olha, hoje aconteceu algo estranho na Europa. Houve um apagão em alguns países, aí teve um líder lá, um político, que chegou a dizer que foi um fenômeno natural, um tipo de tempestade solar que teria causado esse apagão. Depois ele negou, mas existe a possibilidade, né? Os escatologistas interpretam que existe sim a possibilidade de, quando o Apocalipse diz que o Sol vai superaquecer e vai causar um calor terrível na Terra, existe sim a possibilidade, então, de já estar se aproximando dessa tempestade solar. Porque se você pesquisar na internet, você vai encontrar cientistas dizendo que grandes tempestades solares, elas acontecem em tempos determinados. E que tem uma tempestade solar, que ela acontece de 100 em 100 anos, que ela está atrasada. Ela já era para acontecer, já era para ter acontecido. Então, o que pode estar acontecendo? Isso pode ser realmente a mão de Deus detendo, porque isso iria acontecer durante a grande tribulação. Estou colocando aqui possibilidades. Mas todas as coisas que estão acontecendo no mundo é realmente para nós ficarmos atentos.